O Peregrino de John Bunyan, Parte 1, Capítulo 13. Quando já estavam quase terminando de atravessar aquele lugar deserto, Fiel voltou-se e percebeu que alguém vinha na retaguarda, e olhando novamente, o reconheceu. Oh, disse Fiel ao seu irmão cristão, veja quem está vindo lá atrás. Ouvindo isso, o cristão também se voltou e disse, é o meu bom amigo evangelista. Ah, sim, disse Fiel, ele também é meu amigo. Foi ele quem me indicou e me levou ao caminho para a porta. Agora o evangelista já estava próximo e os saudou. Evangelista, que a paz seja contigo, querido e amado irmão, que a paz seja com o seu companheiro. Cristão, bem-vindo, bom amigo evangelista. Encontrar-lhe outra vez traz à minha lembrança sua bondade para comigo e seu incansável esforço para indicar-me o caminho da salvação. Seja muito bem-vindo, disse-lhe Fiel. Tua companhia, ó precioso amigo evangelista, é muito ansiada por todos os peregrinos. Perguntou-lhe o evangelista. E como têm passado vocês, caros amigos, desde a última vez em que nos encontramos? O que encontraram em sua jornada e como se comportaram? Então, cristão e fiel, contaram-lhe todas as coisas que haviam acontecido durante suas jornadas, quais foram as dificuldades que tiveram e como as venceram até chegarem ao lugar onde agora se encontravam. Certamente fico muito feliz em ouvir tudo isso, disse o evangelista. Feliz não pelos perigos que enfrentaram, e sim porque deles saíram vitoriosos. E porque, apesar de muitos tropeços, problemas, mantiveram-se no caminho até o dia de hoje. Novamente, lhes digo que realmente estou muito feliz com tudo. E não apenas por vocês dois, mas também por mim mesmo, porque eu semeei e vocês colheram, e breve vem o dia em que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Se permanecermos, a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. A coroa que está adiante de ti é uma coroa incorruptível. Apressa-te em obtê-la. Alguns sairão para alcançar esta coroa e depois de ir muito longe para consegui-la. Outros virão e a tomarão deles. Portanto, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vocês ainda não estão fora do alcance do inimigo e até agora não tiveram que resistir até a morte, lutando contra o pecado. Deixem que o reino esteja sempre adiante de vocês e creiam firmemente acerca das coisas que são invisíveis. Não permitam que nada nesta vida ou do outro mundo atrapalhe o seu caminho e, sobretudo, olhem dentro dos seus próprios corações e estejam atentos para os desejos carnais que neles se encontram, porque o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Mantenham-se firmes como a rocha e terão todo o poder no céu e na terra ao seu lado. Depois de ouvir estas palavras, Cristão agradeceu-lhe muitíssimo por sua exortação, mas disse que, na verdade, preferia que seguissem todos juntos, pois assim poderiam conversar mais e ele, evangelista, poderia ajudá-los, visto que sabiam que ele tratava-se de um profeta e que poderia preveni-los de quais outras coisas ainda poderiam acontecer-lhe. Para Fiel, esta pareceu ser uma boa ideia, já que consentia com este convite. Portanto, disse o evangelista: Meus filhos, vocês ouviram as palavras de verdade do evangelho, de que passarão por muitas tribulações até chegarem ao reino dos céus. Ouviram também que em cada cidade prisões e aflições nos aguardam. Por isso não pensem que irão muito longe nesta peregrinação sem que alguma ou ambas as coisas lhes aconteçam. Vocês mesmos já deram testemunho de parte destas coisas, e saibam que brevemente outras se seguirão.
porque, como podem ver, já estamos quase fora desta região deserta e em breve vocês chegarão a uma cidade em que serão atacados por inimigos que de tudo farão para matá-los. Estejam certos, portanto, que um de vocês, ou quem sabe ambos, deverá selar o testemunho que tem dado até agora com o próprio sangue. Sejam fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Aquele de vocês que lá morrer, talvez não seja de morte natural. Possivelmente sofrerá grande dor, contudo estará melhor que seu companheiro, não apenas porque chegará mais rápido à cidade celestial, mas também porque escapará de muitas misérias que o outro ainda vai encontrar durante o restante de sua jornada. Quando chegarem à cidade que está próxima e se cumprir aquilo que eu lhes relatei, lembrem-se de seu bom amigo. Procedam como homens valorosos e comprometidos em guardar e confiar suas vidas ao seu fiel Criador e a praticar o bem. Assim sendo, vi em meu sonho quando saíram do deserto e viram diante deles uma cidade que tinha por nome Vaidade. Nessa cidade havia uma feira chamada de Feira das Vaidades, e ela funcionava durante o ano todo. A feira possuía este nome porque a cidade onde se localizava era cheia de vaidade, uma vez que tudo que ali se vendia e todos os que ali se dirigiam eram cheios de vaidade. Como disse o sábio, tudo é vaidade. Essa feira não é de fato um acontecimento recente, sim um negócio antigo e lucrativo. Vou contar-lhes a história original. Há quase 5.000 anos, já havia peregrinos que seguiam rumo à cidade celestial, assim como agora fazem cristão e fiel. Foi então que Beelzebu, Apolion e Legião, junto com outros dos seus, perceberam que o caminho para a cidade celestial passava pela cidade da vaidade. Em razão disso, eles se reuniram e planejaram montar uma feira nessa cidade, onde seria vendida toda sorte de vaidades e que seria uma feira que duraria o ano todo. Nela estariam à venda diversos tipos de mercadorias, tais como terras, casas, honra, títulos, lucros, trocas, lugares, preferências, primazias, países, reinos, desejos, prazeres e todo tipo de delícias como prostitutas, esposas, maridos, filhos, senhores, servos, vidas, corpo, sangue, alma, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e muito mais. Além disso, podia-se encontrar engano, truques, jogos, mentiras, tolices, representações, tratantes e mau caratismo de toda espécie. Na mesma feira também se encontrava à disposição de todos, ladrões, assassinos, adúlteros, aqueles que juram enganosamente e homens violentos, como em outras feiras de menor movimento. Há muitas ruas e travessas com nomes apropriados de acordo com os produtos vendidos, da mesma maneira que podem encontrar lugares apropriados com ruas e travessas nomeadas de acordo com países e reinos, onde os produtos dessa feira podem ser rapidamente encontrados. Temos, por exemplo, Rua da Inglaterra, Rua da França, Rua da Itália, Rua da Espanha e Rua da Alemanha, onde diversos tipos de vaidade estão à venda. Assim como em outras feiras, certos produtos são o carro-chefe das vendas. Entretanto, nessa feira, os produtos de Roma e suas mercadorias são largamente promovidos. Apenas nossa nação inglesa e alguns poucos outros parecem não gostar muito dessa situação. Como eu disse antes, o caminho para a cidade celestial corta essa cidade pelo local onde a feira está montada, e qualquer um que quiser chegar à cidade celestial sem passar por ali terá que sair deste mundo. O próprio Rei dos Reis, quando esteve nesse mundo, passou por esta cidade para chegar ao seu próprio país e teve também que passar pela feira. Acredito que tenha sido Beelzebu, o grande chefe e o dono dessa feira, que o convidou para ver todas as vaidades ali existentes e propôs fazer do rei, senhor daquela feira,
se ele lhe fizesse reverência enquanto atravessavam a cidade. Por ser este visitante uma pessoa de grande importância, o próprio Beelzebul o acompanhou rua após rua, mostrando-lhe todos os reinos do mundo em um curto espaço de tempo, pois ele pensou que talvez fosse possível atrair o Santo Senhor para algum tipo de pechincha para as vaidades que desejava comprar. Mas ele não tinha ideia de que o Rei dos Reis não possuía nenhum interesse nas mercadorias que ele podia oferecer. Por essa razão, o Rei dos Reis passou pela cidade, sem gastar um único centavo, em qualquer tipo de vaidade. Essa feira, portanto, é antiga e tem durado por muitos anos. Um negócio muito, muito grande e lucrativo. Agora, para que prosseguissem com a sua jornada, era obrigatório que esses nossos amigos peregrinos passassem por essa feira. E assim aconteceu. Logo que entraram na feira, causaram muito alvoroço. As pessoas abriam caminho por onde passavam e espalhou-se um grande burburinho sobre eles por toda a cidade. Para isso, existiam várias razões. Primeira, porque os peregrinos estavam vestidos com roupas muito diferentes das que eram vendidas na feira. Por causa disso, as outras pessoas que estavam na feira não tiravam os olhos de cima deles. Alguns diziam que eles eram tolos, outros diziam que eram dementes e ainda outros diziam que deveriam ser estrangeiros. Segunda, se já estavam admirados com suas roupas, ainda mais espantados ficaram com seu modo de falar, pois poucos dos que ali estavam eram capazes de entendê-los. Isso porque os peregrinos falavam o idioma de Canaã, enquanto as pessoas da feira mantinham a linguagem própria deste mundo. Por isso, enquanto iam de uma extremidade à outra da feira, pareciam bárbaros aos olhos dos outros. Terceira, o que mais espantava os mercadores é que os peregrinos não se interessavam por suas mercadorias e nem sequer prestavam muita atenção nelas, e quando os vendedores os chamavam para que comprassem algumas delas, eles tapavam os ouvidos e clamavam dizendo: "Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade", e olhavam para o alto, mostrando que seus negócios estavam nos céus. Um dos que estavam na feira, que agia como porta-voz de todos, vendo uma oportunidade para zombar deles, perguntou-lhes: "O que vocês querem comprar?" E os peregrinos, olhando diretamente para ele, responderam com seriedade: "Queremos comprar a verdade." Com estas palavras, achou-se ocasião para a zombaria, para que a zombaria aumentasse ainda mais. Uns debochavam deles, outros os insultavam, e alguns convidavam outros para que se unissem a eles e atacassem os peregrinos. Estes últimos acontecimentos fizeram circular um grande alvoroço pela cidade e causaram tamanho tumulto na feira que toda a ordem foi abolida e iniciou-se um caos generalizado. Toda essa confusão chegou aos ouvidos do responsável pela feira, que rapidamente chegou ao local e levou consigo alguns dos seus fiéis amigos para que interrogassem os peregrinos, a quem a população queria linchar. Em seguida, eles foram interrogados e lhe perguntaram quem eram, de onde vinham, para onde estavam indo e o que estavam fazendo ali usando roupas tão esquisitas. Eles responderam que eram peregrinos e estranhos neste mundo, que seguiam para seu país, a Jerusalém Celestial, que não haviam dado nenhum motivo aos moradores da cidade e nem aos mercadores para que os hostilizassem daquela forma ou para que o interrompessem sua jornada. Declararam que a única coisa que haviam dito foi uma resposta à pergunta feita sobre o que eles gostariam de comprar. E a verdade havia sido: "Queremos comprar a verdade." Mas aqueles que os estavam interrogando não creram naquilo que disseram, entendendo que eles deveriam sofrer de algum tipo de insanidade e que tinham vindo até ali para perturbar a ordem da feira. Em consequência disso, bateram nos peregrinos e atiraram lama sobre eles, prendendo-os em uma jaula para que servissem de espetáculo para todas as pessoas que estavam na feira. Assim, os peregrinos ficaram por um bom tempo sendo alvo de escárnio e divertimento da maldade e vingança de outros. O responsável pela feira ria-se muito do que acontecia. Cristão e fiel, entretanto, eram pacientes e não pagavam mal com mal,
procuravam responder com boas palavras às ofensas, retribuindo os insultos com bênçãos e os ferimentos sofridos com bondade. Alguns daqueles homens da feira eram, no entanto, mais observadores e menos irracionais do que os outros, e começaram a questionar os abusos que os homens haviam cometido contra os peregrinos. Mas os moradores e participantes da feira, enraivecidos, acharam que eles também eram tão loucos quanto os peregrinos que estavam na jaula e os atacaram também, dizendo que eram traidores e que, em razão disso, deveriam tornar-se participantes dos mesmos infortúnios. Ao que os que defendiam os peregrinos replicaram que quem fossem aqueles dois homens, ou o que aparentassem ser, até então permaneciam tranquilos e não haviam tentado ferir ninguém, e que havia outros na feira que mereciam muito mais serem lançados naquela jaula e receberem punição do que aqueles pobres peregrinos de quem eles abusavam. Dessa maneira, prolongaram-se as discussões em que ambos os lados apresentavam sua opinião, até que das palavras partiu-se para a ação e todos iniciaram uma grande briga, feriam-se uns aos outros, enquanto os presos portavam-se pacificamente. Assim, estes pobres homens foram retirados da jaula, onde estavam trancafiados, e foram levados à presença de seus inquiridores, sendo declarados culpados deste último tumulto acontecido na feira. Por esta razão, foram espancados sem dó nem piedade, sendo colocados a ferros e acorrentados, levados de um lado para o outro da feira para exibição pública, servindo de exemplo aos outros para aterrorizá-los e intimidá-los, caso desejassem falar em sua defesa ou juntarem-se a eles. Cristão e fiel, todavia, permaneciam tranquilos e comportavam-se com toda a sabedoria, recebendo a desonra e a vergonha lançadas sobre eles com mansidão e paciência, o que fez com que ganhassem a simpatia de alguns dos presentes, embora fossem poucos em comparação aos outros. Isto deixou a outra parte tão furiosa que decidiu pela morte dos pobres peregrinos, embora já os ameaçassem e estivessem presos e algemados, não ficaram satisfeitos. Queriam para eles a pena máxima, a morte por terem ofendido a todos e atrapalhado o trabalho dos mercadores. Em seguida foram levados de volta à jaula e prenderam também os seus pés em uma espécie de pelourinho, até que se decidisse definitivamente o que seria feito deles. Neste momento, cristão e fiel se lembraram das palavras de seu amigo evangelista, e confirmou-se em seus corações a certeza de que os outros sofrimentos dos quais ele falara ainda estavam por vir. Assim, confortaram-se um ao outro com a ideia de que melhor sorte teria o que mais sofrimento suportasse. Por conseguinte, cada um deles secretamente desejava ter a preferência nessa situação. Todavia, comprometidos com a infinita sabedoria daquele que governa todas as coisas, permaneceram até com certa alegria, aguardando o que fosse decidido sobre suas vidas. Seguiu-se o processo para o julgamento dos peregrinos e foram levados ao tribunal a fim de que fossem condenados. Foram colocados diante de seus inimigos e acusados. O nome do juiz era ódio, a bondade, e a sua acusação era a mesma dos outros na essência. Embora variasse um pouco na forma, eram essas as principais acusações: que os acusados eram inimigos de todos e perturbadores da ordem pública e tinham provocado grande tumulto na cidade, pois haviam levantado alguns em favor de suas opiniões, desprezando completamente as leis do príncipe da cidade. Em seguida, Fiel pediu a palavra para se defender. Só fui contrário àquele que foi contra o Altíssimo. E quanto aos distúrbios, não participei em nada, pois sou um homem pacífico. Aqueles que tomaram nosso partido o fizeram por observar nossa verdade e inocência, e fazendo assim, caminharam para o melhor. Este rei do qual vocês falam é Belzebu, inimigo do nosso Senhor. Por esta razão desafio a ele e aos seus anjos maus.
fez-se desse modo uma proclamação para que todo aquele que tivesse alguma coisa a dizer em favor do seu rei e senhor e contra o prisioneiro deveria se apresentar, dando seu testemunho e evidência dos fatos. Em seguida, apresentaram-se 3 testemunhas: invejoso, supersticioso e adulador. Perguntaram-lhes se conheciam o prisioneiro que estava nas barras do tribunal e o que tinham a dizer em testemunho de seu rei e senhor contra o réu. Invejoso se apresentou primeiro e falava: Meu senhor, eu conheço este homem há muito tempo e posso testemunhar, sob juramento diante deste honorável júri, que, juiz, espere, por favor, faça primeiro o seu juramento. Feito o juramento, Invejoso prosseguiu: Meu senhor, não importa o que seu belo nome aparenta. Este é um dos homens mais vis que já esteve em nosso país. Não respeita o príncipe nem o povo, nem a nossa lei, nem os nossos costumes. Entretanto, faz tudo o que pode para arrebanhar os homens daqui com algumas de suas estranhas noções de lealdade, que insiste em chamar de princípios de fé e santidade. Eu, particularmente, ouvi-o dizer que o cristianismo e os costumes de nossa amada cidade da vaidade são coisas diametralmente opostas e que não podem ser, de maneira nenhuma, reconciliadas. Por estas palavras, podemos dizer que este homem não apenas condena todos os nossos costumes, tão louváveis, mas também condena nós, que os praticamos. Juiz, existe algo que deseja acrescentar em seu testemunho? Invejoso, meu senhor, eu poderia dizer muito mais. Todavia, meu relato seria tedioso para esta corte. Caso seja necessário, depois que os outros cavalheiros prestarem seus testemunhos, falarei mais alguma coisa que seja novidade, diferente do que já foi dito. E assim, quando os outros findarem suas declarações, eu ampliarei meu testemunho contra ele. Aguardarei seu chamado, se necessário for. Em seguida, chamaram o supersticioso e o instruíram a olhar bem o prisioneiro. Também lhe foi perguntado o que poderia dizer dele e a favor do rei, o senhor daquele país. Após fazer seu juramento, ele começou, supersticioso: Meu senhor, não tenho muito conhecimento a respeito deste homem, e nem tampouco desejo ter. O que posso dizer, entretanto, por uma conversa que tivemos um dia desses, é que ele é um sujeito pestilento, um homem perigoso. Quando conversamos, ele afirmou que nossa religião é nula, sem valor nenhum, e que através dela ninguém pode agradar a Deus. Dito isso, podemos concluir, Vossa Excelência, o que virá a seguir. Testemunho que ele considera nosso culto vão e que ainda estamos presos no pecado e que por eles seremos condenados à perdição eterna. Isso é tudo que tenho a dizer. Da mesma maneira, Adulador prestou juramento e foi orientado a dizer o que sabia. Adulador: Senhor e prezados cavalheiros, conheço este homem há muito tempo e o tenho ouvido dizer coisas que não deveriam ser faladas. Ele tem difamado o nome de nosso nobre príncipe Belzebu e desrespeitado seus honrados amigos, todos com títulos de nobres lordes como o senhor velho homem, o senhor de leite carnal, o senhor comodidade, o senhor desejo de vanglória, o ancião tão conhecido e respeitado, o senhor luxúria e também o senhor cobiça e muitos outros de nossa primeira linhagem da nobreza. Além disso, declarou também que, se fosse possível, todos pensassem como ele. Nenhum destes nobres cavalheiros que mencionei encontraria lugar nesta cidade, que nem mesmo Vossa Excelência, que desempenha hoje o importante papel de juiz, escapou de seus comentários. Ele chamou-lhe de incrédulo, vilão e outros tantos termos ofensivos com os quais procurou difamar a maioria das boas famílias desta cidade. Terminando o adulador de contar sua história, o juiz se dirigiu ao prisioneiro e perguntou: Você, renegado, herege e traidor, ouviu o que estes honrados cavalheiros disseram em seus testemunhos contra você? Fiel: Teria permissão de falar algumas palavras em minha defesa? Juiz: Ora, vamos, senhor. Eis que não merece viver nem mais um minuto, e sim ser executado imediatamente, mas para que vejam minha bondade, para você permitirei que ouçam o que tem a dizer, vil renegado.
Fiel começou a sua defesa. Primeiro, em resposta ao que disse o senhor inveja, eu nunca falei nada além de que suas regras ou leis ou seus costumes são contra a palavra de Deus e que estão diametralmente opostos ao cristianismo. Se eu tiver dito algo impróprio ou mentiroso nesta declaração, convençam-me do meu erro e eu estarei prontamente disposto a fazer minha retratação. Segundo, em relação a segunda testemunha, o nobre senhor supersticioso e seu depoimento contra mim, tudo o que tenho a dizer é que para a verdadeira adoração a Deus é necessária a fé divina e que não pode haver fé sem a divina revelação da vontade de Deus. Portanto, seja o que for introduzido no culto em adoração a Deus e que não está de acordo com a divina revelação, só pode vir da fé meramente humana, a qual não possui valor para alcançar a vida eterna. Terceiro, e ao que disse o senhor adulador, tirando a parte sobre as difamações e ofensas, que o príncipe desta cidade e todos os seus partidários cuidadosamente citados por ele possuem um perfil que melhor se encaixa ao inferno do que nesta cidade e neste país, e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Em seguida, o juiz reuniu o júri que durante os testemunhos estivera assistindo e a tudo observando. Cavalheiros do júri, vejam este homem que nesta cidade provocou tão grande tão grande tumulto. Vocês puderam ouvir os distintos cavalheiros que contra ele testemunharam e igualmente ouviram as palavras em defesa de si mesmo, e tudo o que confessou ter feito está em suas mãos condená-lo à forca ou poupar sua vida. Apesar disso, creio que seja meu dever instruí-lo sobre nossas leis. Houve um decreto nos dias do grande faraó, servo de nosso príncipe, a fim de que aqueles que eram contrários à religião de seu reino não se multiplicassem, crescessem fortes e se levantassem contra ele. Ordenou que os bebês do sexo masculino fossem atirados ao rio para morrer. Houve também outra lei praticada nos dias de Nabucodonosor o Grande, outro servo de nosso príncipe. Qualquer um que não se prostrasse e adorasse sua estátua de ouro deveria ser atirado vivo na fornalha de fogo ardente. Também nos dias de Dario, quem dissesse haver outro além dele que fosse digno de adoração, deveria ser lançado na cova dos leões. Agora vejam que a essência dessas leis foi quebrada por este rebelde. Não só em pensamentos, isso ele mesmo não tem como não admitir, mas também por palavras e atos. Portanto, tais fatos são intoleráveis. Faraó tomou uma atitude baseado em uma suposição do que poderia acontecer para se prevenir dos problemas futuros, pois aparentemente nenhum crime ainda havia sido cometido. Assim, todavia, há um crime aparente, pois no segundo e terceiro ponto o réu contesta nossa religião e pelas razões que ele mesmo confessou, merece a pena de morte. Tendo ouvido a instrução do juiz, todo o júri se retirou para chegar a um veredito. Estes eram os nomes dos que formavam o corpo de jurados: Senhor Cegueira, Senhor Injustiça, Senhor Malicioso, Senhor Lascívia, Senhor Libertino, Senhor Imprudente, Senhor Pretensioso, Senhor Inimizade e Senhor Mentiroso. Também Senhor Crueldade, Senhor Ódio à Luz e Senhor Implacável. Cada um deles deu sua opinião em particular e depois entre si chegaram assim ao veredito unânime de que Fiel era culpado de todas as acusações e levaram a decisão até o juiz. Primeiramente, Cegueira, o presidente do júri, disse: vejo claramente que este homem é um herege. Logo após, Injustiça declarou: ele deve ser banido da face da terra. Sim, concordou Malicioso, porque até vê-lo nos aborrece. De minha parte, nunca consegui suportá-lo, disse Lascívia. Nem eu tampouco, declarou Libertino, porque sempre condenou os meus caminhos. Para ele, a forca será o melhor. Enforquem-no, exclamou o Imprudente. Tudo o que diz são desculpas esfarrapadas. É um miserável, afirmou o Pretensioso. Meu coração está contra ele, disse Inimizade. Ele é um homem vil e enganador, asseverou o Mentiroso. Enforcamento seria bom demais para ele, falou Crueldade.
Vamos nos livrar dele e, o quanto antes, acrescentou o ódio à luz. Ao final de tudo, implacável deu sua opinião. Ainda que recebesse o mundo inteiro como paga, não poderia reconciliar-me com tal criatura. Neste caso, proponho condená-lo à pena de morte, e assim o fizeram. Fiel foi condenado a ser levado para o lugar onde a confusão tivera início, e lá ser submetido à pior morte e às piores torturas que alguém poderia inventar. Levaram-no, portanto, ao lugar planejado para que, de acordo com suas leis, fosse castigado. Primeiramente o açoitaram e em seguida o esbofetearam, e depois cortaram várias vezes o seu corpo com facas, para logo após o apedrejarem e feri-lo com as próprias espadas. Depois de tudo isso, foi lançado ao fogo, até que seu corpo ficou reduzido a cinzas, e foi assim que Fiel pereceu. Mas em meu sonho eu vi atrás da multidão que havia uma carruagem puxada por 2 cavalos, e ela estava à espera de Fiel. Então logo seus adversários deram fim à sua vida, ele foi levado até a carruagem e foram arrebatados através das nuvens ao som de trombetas em direção ao portão celestial. Cristo teve seu castigo adiado. Cristão teve seu castigo adiado e foi mandado de volta para a prisão. E lá ficou por um tempo. Contudo, aquele que governa todas as coisas e tem em suas mãos a raiva do inimigo, trabalhou para que Cristão escapasse e prosseguisse o seu caminho. E conforme ele seguia, cantava: Bom amigo fiel, tiveste tua fé professada junto ao Senhor que te abençoava e te esperava, e diante dos ímpios que pelos seus prazeres vis clamam debaixo de seus infernais ardis. Cante, cante, amigo fiel, e deixe que o teu nome sobreviva, porque aquele que o deseja matar, ao invés disso, a ti em Cristo ressuscita.